matéria proposta pelo deputado André Figueiredo, projeto principal, eu sou autora de um dos projetos apensados, visa salvaguardar e fortalecer os Correios do Brasil, uma empresa que vem desde o tempo do Império. Eu creio tão interessante quando as pessoas fazem tantas homenagens ao período imperial e não percebem sequer a importância de termos continuidade no Brasil. Senhores e senhoras, sinceramente, os Correios do Brasil são uma empresa que orgulham a nação brasileira pela competência com a qual exercem suas funções. Mas a verdade é que uma empresa como esta é permanentemente testada por, muitas vezes, uma competição não adequada, até a partir de entes internacionais. Aqueles que defenderam a privatização já podem saber que isso não vai acontecer, porque os Correios já não estão no programa de privatização do Brasil. Eles são públicos, devem ser públicos e continuar sendo da nação brasileira. Então, o que nós devemos fazer aqui? Viabilizar e fortalecer. A proposta do deputado do PDT e a nossa proposta é de que venhamos a votar uma matéria onde a contratação dos serviços da administração direta e indireta seja objetiva e seja desburocratizada para justamente acumular no caixa dos Correios a condição adequada no pagamento que o próprio erário público da administração direta e indireta fazem, às vezes contratando serviços logísticos privados, porque os Correios vão muito além, apesar do trabalho essencial ser o da entrega da correspondência, da carta, e inclusive da contribuição pública para que a tarifa necessária, o boleto da tarifa chegue até a casa das pessoas, mas é o trabalho, deputado André Figueiredo, o trabalho de logística dessa empresa, toda a sua estrutura de logística excepcional. Então eu quero defender aqui os Correios e pedir aos colegas que venhamos a aprovar, a rejeitar a retirada de pauta e a aprovar o projeto, porque o projeto garante o desenvolvimento do Brasil, fortalece uma empresa pública, assegura que os recursos públicos da administração direta e indireta serão bem utilizados, fiscalizados pelo TCU, fiscalizados pela sociedade e, portanto, aqui nós estamos reinvestindo no próprio Brasil e no povo brasileiro. Um grande abraço a todo trabalhador e trabalhadora dos Correios. Muito obrigado. Kataguiri. Senhor presidente, essa votação, independentemente do posicionamento do parlamentar em relação à privatização ou não dos Correios, independente do posicionamento do parlamentar em relação ao serviço dos Correios, aos quais eu tenho muitas críticas, e eu me lembro de obstruir com sucesso este projeto quando era membro da comissão da CETASP de Trabalho, Administração e Serviço Público, e agora este projeto tem sido trazido a plenário. Não se trata de uma discussão sobre a qualidade do serviço dos Correios, sobre seus trabalhadores, nem nada do tipo. A discussão é a seguinte: quando uma empresa pública, quando o poder público vai fazer a contratação de um serviço que é prestado pelos Correios, ele dará preferência aos Correios ou não dará preferência aos Correios? Na minha avaliação, a questão é muito simples. Deve vigorar o interesse público. Qual é a melhor empresa para prestar esse serviço? No caso, é os Correios? Muito bem, vamos contratar os Correios. Não são os Correios? Não vamos contratar os Correios. É uma questão de razoabilidade. Não é uma questão de, olha, vamos proibir contratação do Correio, olha, vamos dizer que o serviço do Correio é ruim, olha, apesar de eu ter várias críticas ao serviço dos Correios, defender sua privatização, achar que o modelo é extremamente inchado, é uma empresa que disse que estatal protege os trabalhadores, mas é uma empresa que tem greve todo ano, que os próprios trabalhadores estão insatisfeitos com as suas condições de trabalho e por aí vai. Mas independentemente disso, o poder público vai contratar uma empresa, ele deve levar em consideração qualquer empresa que vai entregar o melhor serviço, o serviço mais barato, o serviço que é melhor para o usuário do serviço público, para o indivíduo, para o cidadão. E não dar preferência para a empresa A ou para a empresa B. Pode, nesse caso, a preferência que está sendo discutida é para os Correios, mas poderia ser uma preferência para qualquer outra empresa, poderia ser uma preferência para qualquer outra instituição.
Mas não cabe esse tipo de coisa, porque não cabe você privilegiar em detrimento do interesse público uma empresa ou outra, pública ou privada, de capital aberto ou de capital fechado, de economia mista ou o que quer que seja. Trata-se de eu, poder público, devo contratar aquilo que for mais barato e aquilo que tiver a melhor qualidade para o meu cidadão final, para o sujeito que eu atendo, para o pagador de impostos. É disso que se trata a questão. Por que dar preferência a uma empresa e não analisar de maneira isonômica, e não analisar de maneira igualitária todas as empresas, para saber qual é aquela que vai prestar o melhor serviço ao menor custo? Por que a preferência por uma empresa? Para mim, é simplesmente uma pauta corporativista. Para mim, é simplesmente a defesa de uma reserva de mercado que não faz o menor sentido do ponto de vista do interesse público. Obrigado, presidente.